bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos dê essa força, nos ajude, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like, a gente agradece muito de coração e você nos ajuda. Hoje nós vamos falar sobre as novas regras do CONFAZ para o público PCD. Em 30/7 eles se reuniram e assinaram o convênio ICMS 5920, que muda o convênio 38/12 sobre as isenções do ICMS. Então foi uma reunião muito importante onde eles oficialmente não pautaram o aumento do teto PCD para acima dos R$70 mil, mas é um assunto que ainda vai entrar em discussão, provavelmente em outubro ou dezembro ainda vai voltar à tona. Mas eles fizeram mudanças nas regras. E qual foi o motivo? Segundo eles, haviam muitas fraudes acontecendo, então, como eles não conseguem fiscalizar tudo isso, todos os laudos, eles procuraram deixar mais burocrático, deixar um pouco mais difícil a concessão desses benefícios. E quais foram as principais mudanças? Primeiro é que, conforme a cláusula primeira, no parágrafo 1º, o que acontece? Agora, a pessoa que tem uma deficiência física, ela só vai conseguir o direito às isenções se a deficiência dela for de grau moderado ou grave. As de grau leve não entram mais nas isenções. Outra mudança muito importante que está aqui na cláusula 2ª, no parágrafo 11º, é que, obrigatoriamente, 2 médicos deverão assinar o laudo médico atestando a sua limitação, a sua deficiência. E esses médicos, se um deles está fraudando e o outro não sabe, os dois vão responder pela fraude. Eles irão pagar multas e também serão denunciados ao Conselho Federal de Medicina. Então, o que acontece agora? Para um médico assinar o laudo, ele vai querer ter total certeza do problema de saúde, da limitação que a pessoa tem. E são 2 médicos que têm que atestar isso. Se um concordar e o outro não concordar, aí vai ficar um pouco mais complicado, né? Então, ou eles não vão assinar, ou vão chegar a um consenso de que deve emitir o laudo favorável à pessoa. Essa foi uma mudança também bem grande para dificultar as concessões das isenções, certo? Mas o que eu costumo dizer? Nem tudo está perdido. Por quê? Às vezes a pessoa conseguiu a isenção porque ela tem uma deficiência leve. Mas essa deficiência, entre aspas, leves, ela pode, de alguma maneira, ser considerada moderada ou grave. O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Vamos lá. Vamos supor que a pessoa tem uma hérnia de disco ou um problema na coluna. Entre aspas, alguns consideram como uma doença leve. Mas ela é leve de que ponto de vista? Por quê? Dependendo do tipo da hérnia de disco que a pessoa tem, ou dependendo do problema na coluna que ela tem, esse problema pode causar uma monoparesia. O que é a monoparesia? Eu anotei aqui. É a perda parcial das funções motoras de um membro. Ou seja, vamos supor que esse problema na sua hérnia de disco, ele cause parcialmente um problema na sua perna esquerda e ela fica paralisada de vez em quando. Você trava a sua perna, você trava a sua coluna, você não consegue movimentar o seu membro inferior. Ou seja, a grosso modo, você tem um problema que momentaneamente pode acometer você e numa direção de um carro que não seja automático, isso acontece na sua perna esquerda, você pode provocar um acidente. Então, você precisa de um carro automático para evitar esse problema, essa limitação que você tenha. Então, esse é um exemplo a grosso modo, certo? As doenças, para aqueles que têm deficiência visual, mental, uma situação de autismo, alguém com autismo na família,
para quem tem uma deficiência muito clara, como um cadeirante ou quem perdeu membros superiores ou inferiores, é óbvio, é nítido que a pessoa precisa de um carro automático, de um carro melhor, e é óbvio que ela vai conseguir as isenções. Mas aqueles que apresentam deficiências físicas não tão visíveis assim, vai ficar um pouco mais complicado, porque o médico ele vai ter coragem de assinar um laudo médico, um atestado médico por coisas simples? Essa que é a pergunta. Às vezes, o que eu acho que vai acontecer? Que tem pessoas que vão necessitar da isenção, que realmente têm direito à isenção, porque elas têm dormência, elas têm uma paralisia parcial e às vezes o médico não vai querer assinar, por medo de ser responsabilizado. Então, eu acho que muita gente que tem sim o direito vai acabar não conseguindo, porque os médicos irão ficar com medo de assinar o laudo médico, certo? Porque aqui o texto da lei não fala necessariamente o que é algo grave ou moderado, mas ele traz aqui no texto, ele traz as formas de deficiência. Então eu acredito que os médicos vão se basear nas formas de deficiência. Algumas são muito claras, né? Como a tetraplegia, a triparesia, que são situações de problemas em várias partes do corpo. Agora, algumas situações que para alguns pode ser leve, mas se enquadra na lei, é a paraplegia, que é uma lesão medular que causa problemas nos membros inferiores ou superiores, em um deles pelo menos. Também tem a questão da paraparesia, que é uma paralisia parcial em um dos membros do corpo humano. A monoparesia é a perda parcial da função motora da perna ou do braço. Monoplegia é a paralisia do braço ou da perna causada por uma lesão no sistema nervoso, que pode causar no membro inferior ou superior fraqueza, dor e dormência. Ou seja, muita gente poderá ser enquadrado na monoplegia, na paraplegia ou na monoparesia, por doenças de coluna ou por doenças de hérnia de disco ou por outros fatores aí que a pessoa tenha. Ou seja, você que está preocupado se você tem um problema na coluna vai conseguir de novo a isenção, não se preocupe. Pela letra da lei, se esse problema te causar uma paralisia parcial de um dos membros superiores ou inferiores, você tem direito à isenção. Está escrito aqui, certo? Então, calma, não é o fim do mundo, certo? A questão desse convênio, pelo que eu andei lendo, pesquisando, ainda precisa da aprovação de todos os estados, de todas as secretarias de fazenda dos estados, para que essa nova lei entre em vigor, tá? Então, vamos aguardar aí as próximas reuniões do CONFAZ. Tendo alguma novidade, eu trago aqui para vocês, certo? Se vocês tiverem algum comentário, façam nos comentários. Se eu de repente me equivoquei e falei alguma besteira, me perdoe, podem me corrigir à vontade, mas pelo que eu li, pelo que eu ouvi, pelo que eu estou interpretando, eu acredito que doença grave ou moderada, existem muitas situações de limitações físicas que podem se encaixar nessas situações, certo? Então, se você também tem alguém da família com deficiência visual, mental, com autismo, que é cadeirante, enfim, tem algum membro amputado, é muito claro que essa pessoa tem direito à isenção. Então, na minha opinião, já corre, já vai atrás, antes que o teto aumente, né? E antes que eles façam alguma regra pior ainda para dificultar o acesso, tá? É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixa o seu like e muito obrigado.